Henker que vive duas vezes. Capítulo 177. Shadow Dojo, 2. Ganância e Yeon-woo avançaram ao mesmo tempo. Bum! As espadas se chocaram, mas o som do metal não foi ouvido. Em vez disso, houve uma explosão. Como eu esperava, tudo é exatamente igual a ele. Eu não deveria baixar a guarda. Os olhos de Yeon-woo brilharam, sentindo a vibração ao longo da adaga de Karshina. E suas armas parecem muito boas. A razão pela qual ele tinha o apelido de Ganância não era outra senão sua obsessão por tesouros. Ele era mau o suficiente para apunhalar seus amigos pelas costas para conseguir o que queria. Cada vez que Ganância usava uma arma, círculos mágicos subiam do chão. Ficou claro o quanto ele havia investido neles. Mas Yeon-woo sabia que seu próprio estoque não ficaria para trás. Ele estava usando um artefato de obra-prima como aqueles que os altos escalões usariam. A armadura mágica tornou os movimentos de Yeon-woo suaves. O mesmo aconteceu com a adaga de Karshina. Mais 3 adaga de Karshina. Categoria: arma de uma mão. Classificação: A. Lâmina negra. Foi especialmente criado para ser conectado ao desespero do Rei Negro e aumenta o poder de ataque em 15 a 20%. Asterisco foi ajustado às habilidades do usuário atual. Muitas das adagas da nova Karshina foram trocadas por Yeon-woo. O que ele mais fez foi colocar joias para torná-lo mais forte. Quanto mais pura uma joia, mais ela poderia amplificar os efeitos. Por ser um ingrediente básico da alquimia, houve até um estudo dedicado a ele também. Felizmente, Enova sabia cuidar das joias, e Yeon-woo se concentrou no que Enova lhe ensinou. Durante o dia, ele ajudava Enova em seu trabalho e, à noite, recebia aulas de Enova. Claro, ele usou a diferença horária neste processo. Ele gravou as letras rúnicas que Victoria lhe ensinou e as fixou com pó de joia. As joias que ele usou eram as melhores das melhores, o que significa que eram 90% puras. Yeon-woo tinha o suficiente para se banhar nele, e as conexões de Enova poderiam lhe dar o quanto ele precisasse. Yeon-woo aprendeu a engastar joias depois de gastar muito dinheiro e receber muitas críticas de Enova. Havia 2 tipos de letras rúnicas na adaga. Torne o escuro mais escuro. Faça mais quente o quente. Foi perfeitamente ajustado para Yeon-woo. Quando Yeon-woo estava aprendendo, ele se concentrou na mentalidade de absorver tudo o que Enova lhe ensinou. Ele foi capaz de observar Enova com seus olhos dracônicos e percepção extrasensorial. E então, este foi o primeiro artefato que Yeon-woo consertou. Mas ele estava confiante. O que quer que Ganância tivesse, não seria tão notável quanto isso. Como que para refletir os pensamentos de Yeon-woo, Ganância foi empurrado para longe, não sendo capaz de suportar o poder da adaga de Karshina. Era apenas uma sombra, mas Yeon-woo sentiu que a sombra estava surpresa. Ele bateu no chão novamente para não perder a vantagem da vitória. O sujeito jogou cerca de 5 facas pequenas nele, mas Yeon-woo as afastou levemente e chegou na frente dele. Num piscar de olhos, 2 espadas bateram uma contra a outra várias vezes. Então, o equilíbrio da sombra oscilou e Yeon-woo inseriu aura em sua adaga. Acima dele, o fogo sagrado girava. O fogo crepitava e aquecia a sala. Ganância, que estava preso lá dentro, parecia estar em grave perigo. Por que essa pessoa entrou pela 5ª porta? O maior interesse dos jogadores hoje foi sobre Yeon-woo. O colecionador começou a escalar a torre novamente. Mas ao contrário do que todos previram, a porta que ele desafiou não foi a primeira porta, mas sim a 5ª. Todos acharam estranho. Embora o primeiro lugar no hall da fama de cada andar estivesse marcado como não revelado, todos sabiam quem era. Então todos pensaram que ele entraria pela primeira porta para ocupar o primeiro lugar novamente, mas ficaram chocados quando ele entrou pela 5ª porta. O mesmo aconteceu com os membros da Trinity. Yeon-woo não sabia quem eles eram, mas os conheceu nos diferentes andares. Bem, para ser exato, eles o conheceram. Eles giraram os polegares dentro da caverna das cobras quando Yeon-woo estava acumulando todas as peças escondidas para chocar seu ovo, e serviram sob seu comando como líder do esquadrão temporariamente no Dragão Vermelho. Eles só tinham lembranças ruins dele, então não queriam se envolver com ele. Mas o destino horrível era o destino, e eles o viram no 21º andar novamente. Mesmo que tenha sido horrivelmente fatídico para eles, ainda ficaram surpresos ao vê-lo entrar pela 5ª porta. O que o acumulador está pensando? Ele realmente girou os polegares no 20º andar, como nos rumores. Como Yeon-woo parou de limpar o chão por um tempo, surgiram rumores sobre ele. Foi que ele caiu em uma crise depois de ser atingido por um obstáculo que não conseguiu pular pela primeira vez e perdeu todas as suas habilidades. Se os rumores fossem verdadeiros, não era estranho que ele escolhesse o 5º andar. Você conheceu aquele cara horrível e ainda acredita nesses rumores falsos? Reid olhou para Dylan e Jun como se eles fossem patéticos. Os olhares de Dylan e Jun se voltaram para trás deles. Reid, que era uma elfa, tinha olhos de fada, então ela podia ver vagamente a verdade. Foi o que os tirou de problemas algumas vezes, então eles ficaram interessados no que ela estava dizendo. Você vê alguma coisa? Eu preciso? O que você está falando? Diga para que possamos entender.
Vocês não veem que o acumulador está mirando, seus idiotas? Dylan e Jun inclinaram a cabeça, sem entendê-la, e Heidi suspirou frustrada. Obviamente, ele está planejando limpar todas as portas. Foi então que seus olhos mudaram. Era compreensível que Dylan não entendesse, já que ele era muito chato de qualquer maneira, mas por que Jun estava agindo assim também? Talvez suas cabeças estivessem vazias agora porque ficaram presos no 21º andar por muito tempo. Ou poderiam não ter escolhido pensar tão longe, embora pudessem. Todas e cada uma das sombras atrás das portas eram monstros. Os jogadores que influenciaram a torre estavam lá. Especialmente aqueles que foram chamados de 9 reis. Eles eram os reais, e nem mesmo os altos escalões queriam ficar cara a cara com eles. Na verdade, o rei marcial ganhou sua fama quando venceu o alto escalão, Rei Gelado, lá dentro. Então, embora Yon-Woo fosse incrível, era difícil imaginar que ele pudesse lutar consecutivamente contra os monstros além da porta. Mas Heidi ergueu a cabeça elegantemente, como se estivesse definitivamente certa. Eventualmente, Dylan e Jun olharam para a quinta porta também. Considerando que as previsões de Heidi nunca estavam erradas, era completamente lógico. Apenas espere, você provavelmente verá em um dia. Não demorou muito para que Heidi provasse que estava certa. Bum! Bum! O que é isso? O chão de repente começou a tremer. Por causa das masmorras instantâneas, o palco do 21º andar não costumava ser abalado. Os jogadores rapidamente viraram a cabeça para descobrir de onde vinha o som. Eles espalharam seus sentidos, mas não conseguiram descobrir a fonte. A única coisa que apareceu foi a quinta porta. Mas logicamente, era difícil imaginar que essa fosse a razão do terremoto. Então eles pensaram que cometeram um erro e começaram a procurar em outro lugar. No entanto, os rostos de Dylan e Jun ficaram surpresos com o que Heidi havia dito anteriormente. Então, bum! O fraco terremoto tornou-se violento. Jogadores que procuravam sua origem e jogadores que a ignoraram para continuar seu treinamento olharam para a quinta porta com rostos chocados. A longa porta subia e descia. Até agora, o que quer que tenha acontecido lá dentro não influenciou o exterior. Mas esse fato arraigado mudou simplesmente assim. Parecia que um gigante estava correndo em direção a eles. Os sons das explosões ficaram mais altos e o tremor ficou mais rápido. Eles tiveram que cobrir os ouvidos porque o som era como um trovão atingindo seus tímpanos. Dylan e Jun calaram a boca. Heidi estreitou os olhos. Seus olhos de fada foram amplificados. Ela continuou a ver comprimentos de onda de poder mágico fluindo da quinta porta. 6 minutos e 31 segundos, 6 minutos e 32 segundos. Além disso, ela tinha um cronômetro funcionando dentro de sua cabeça. Porque ela se perguntou quanto tempo levaria para o novo monstro com aqueles comprimentos de onda passar por aquela porta. Bum! Como se dezenas de bombas tivessem explodido ao mesmo tempo, a última saída do quinto andar foi destruída e uma fumaça preta saiu. Junto com o cheiro entorpecente de algo queimando. Yon-Woo saiu andando como se nada tivesse acontecido. Todos os jogadores olharam para Yon-Woo com a boca aberta. Porque parecia que ele havia passado pela porta sem uma única pausa. E o tempo que demorou foi 9 minutos e 51 segundos. Não demorou nem 10 minutos.